Olá a todos mais uma vez. Antes de mais nada, eu gostaria de comentar sobre o vídeo que eu fiz com o título Aliança de 7 anos com a besta não é verdade. Para que, se você ainda não assistiu a esse vídeo, que você o assista posteriormente, pois como aquele vídeo fala de um assunto que faz parte do período da Grande Tribulação, é muito importante que você tenha esse complemento junto com o que eu irei falar nesse vídeo, pois os dois vídeos, de certa forma, estão interligados. Bom, arrebatamento antes do início da Grande Tribulação. Isso é verdade ou é mentira? De acordo com o que é ensinado na grande maioria das denominações protestantes e evangélicas, os salvos, ou como também são chamados, os remidos, ou a Igreja Invisível, não passará pelo período da Grande Tribulação. Porém, se você tentar se informar, verá que isso não é e nunca foi uma unanimidade em todas as denominações. E nos próprios livros de escatologia, eles afirmam isso. E algumas denominações que antes ensinavam o pré-tribulacionismo, ou seja, o arrebatamento antes da tribulação, hoje já muitos deles admitem que todos iremos passar pela grande tribulação. Então, se você ainda acredita que os salvos não passarão pela grande tribulação, espero que analise esse vídeo e ao final tire as suas próprias conclusões. Esse gráfico que eu estou mostrando é o modelo usado para demonstrar a sequência de fatos que fazem parte das 70 semanas de Daniel. A última semana ela é dividida em dois períodos de 3 anos e meio. O primeiro período é conhecido como tribulação, ou início das dores. E o segundo período é chamado de a grande tribulação. Veja que antes do primeiro período, de 3 anos e meio, de acordo com o gráfico, mostra que acontecerá o arrebatamento da igreja. Mas será que isso realmente é verdadeiro? Na escatologia, que é o estudo das profecias ensinada pelo sistema religioso, os versículos utilizados para justificar a doutrina do pré-tribulacionismo estão em Apocalipse 3:10, 1 Tessalonicenses 4, versículo 17, 1 Tessalonicenses 5, versículo 9, 1 Tessalonicenses 1, versículo 10 e Romanos 5, versículo 9. Vamos fazer a leitura desses textos e analisar se de fato eles provam que o arrebatamento acontecerá antes de iniciar o período da tribulação, ou antes da última semana de Daniel. Esse versículo de Apocalipse mostra que haverá um povo que será guardado da hora da tentação, que irá tentar todos os que habitam na terra. Bom, a primeira coisa que devemos nos perguntar é: o que é uma tentação? Na minha visão, tentação é quando algo nos é oferecido
ou quando temos oportunidade de fazermos determinado ato, cujo temos plena consciência de que esse ato pode nos trazer algum prejuízo, algum malefício ou algum tipo de problema. Veja o que aconteceu na ocasião que o Messias foi tentado por Satanás no deserto. Mateus 4 diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Veja que Satanás ofereceu ao Messias todos os reinos do mundo. Mas o Messias tinha consciência de que, se ele fizesse isso, ele teria falhado com sua missão, e isso iria implicar com a salvação de todas as pessoas na Terra. Sendo assim, que tipo de tentação Apocalipse 3:10 estaria se referindo que aquele povo seria guardado? Vamos ler de novo Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam a terra. É de conhecimento de todos que haverá um determinado momento na grande tribulação que ninguém poderá comprar nem vender se não tiver a marca da besta. E para mim, essa será a tentação de que aquelas pessoas serão guardadas. Pois assim que a besta chegar, o Messias nos ordena, em Mateus 24:15, que abandonemos as grandes cidades, para que possamos sobreviver a esse período, sem que tenhamos que colocar a marca para sobreviver. Veja o que diz Apocalipse 12. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Veja que, nesse momento, provavelmente muitas pessoas serão tentadas a colocar a marca, para que não tenha que perder todos os seus bens, para que não tenha que ficar sem o alimento. Então, haverá uma tentação de muitas pessoas para que elas coloquem a marca. Mesmo a grande maioria delas sabendo que isso é algo que já tem sido alertado há muito tempo e isso pode trazer a condenação para a pessoa. Caso você não acredite nessa interpretação, o importante é que, mesmo assim, quando se diz naquele texto guardarei da hora da tentação. Vamos marcar aqui. Estão vendo aqui, né? Então, quando se diz te guardarei da hora da tentação, não está afirmando que a pessoa será tirada da terra, mas que a pessoa será protegida.
guardada, né? Não, né? Bom, vamos agora ler 1 Tessalonicenses 4, mas vamos ler desde o versículo 13, né, para ver o contexto, porque é algo interessante nesse texto. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Bom, nesse texto, né, na verdade, só o versículo 17, que eles usam como base para justificar o arrebatamento antes da tribulação, podemos identificar uma informação muito importante que Paulo nos deixa, dizendo que o arrebatamento não acontecerá antes da ressurreição dos mortos. Sendo assim, vamos tentar identificar se a ressurreição acontecerá também antes do período da grande tribulação. Lembrando que a Escritura tem que nos fornecer a resposta, e não fontes externas. Vamos ver o que diz aqui em Daniel 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Em Daniel 12 temos uma prova de que o arrebatamento não acontecerá antes da tribulação. Pois mesmo tendo um trecho que diz que haverá um livramento para os escolhidos, veja que esse livramento acontecerá naquele tempo, ou seja, no tempo de angústia, a qual nunca houve, que é o tempo da grande tribulação. Da mesma forma, nesse mesmo tempo, haverá a ressurreição dos mortos. Concluindo que, se a ressurreição acontecerá naquele tempo, então o arrebatamento também será no período da tribulação, e não antes disso. Vamos ver também 1 Coríntios, versículo 15, 1 Coríntios 15, versículo 50 a seguir. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, Vejam só, ante a última trombeta. Por quê?
a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Outra prova, então, aqui, nesse texto que nos mostra que não haverá arrebatamento antes da tribulação, aqui nesse texto de 1 Coríntios, que aqui, nesse texto afirma que a ressurreição acontecerá ante a última trombeta, ou seja, quando tocar a última das 7 trombetas. Então, sendo assim, fica claro que todos estaremos aqui na grande tribulação até a 7ª trombeta. Pois, se naquele momento haverá a ressurreição dos mortos, e o arrebatamento é depois da ressurreição, então isso nos prova que até aquele momento todos estarão aqui. Vamos agora para os outros versículos que eles usam, os 3 últimos versículos que eles usam como base para sustentar essa doutrina, que é 1 Tessalonicenses 5, versículo 9. 1 Tessalonicenses 1, versículo 10 e Romanos 5, versículo 9. Vamos analisar esses 3 últimos textos agora. Vamos analisar então esses textos para descobrirmos se esses textos provam realmente que o arrebatamento será antes da tribulação. Veja que em todos os versículos, todos esses 3 versículos, Paulo diz que nosso Pai não nos destinou para a ira. Mas na Escritura existe algum versículo dizendo que a ira do nosso Pai é todo o período da grande tribulação? Vamos ver o que diz em Apocalipse 11. Versículo 15. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira. Vejam só, naquele momento veio a ira. Veio a ira naquele momento. E o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes, e trovões e terremotos, e grande saraiva. Então veja aqui em Apocalipse 11, que quando a trombeta do 7º anjo tocou, ou seja, a 7ª trombeta, ali sim iria começar a ira do nosso Pai.
E também, naquele momento, ocorreu o arrebatamento, fechando, concordando com aquilo que Paulo disse, que nosso Pai não havia nos destinado para a ira, porque antes dela acontecerá o arrebatamento. Vamos ver também mais 2 versículos, Apocalipse 15. E vi outro grande e admirável sinal no céu: 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Apocalipse 16. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, para que não haja dúvidas, aqui em Apocalipse 15, 16, se confirma que a ira do nosso Pai acontecerá nas últimas 7 taças que serão derramadas. E ali sim, os salvos já não estarão na terra, mas até o soar da última trombeta, todos estaremos aqui e presenciaremos as grandes catástrofes e tribulações que acontecerão até aquele momento. Aqui em Lucas 21, vamos ler aqui: E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, preste atenção, quando começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Veja que está bem claro ali. Quando começarem a acontecer, está próxima a redenção. Apocalipse 8. E o 4º anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol, e a 1/3 parte da lua, e a 1/3 parte das estrelas, para que a 1/3 parte deles se escurecesse, e a 1/3 parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Então, só um minutinho. Então, o texto de Lucas relata alguns acontecimentos que irão ocorrer na tribulação. E destaco, só um minuto. E destaco o verso 28, que diz que quando estas coisas começarem a acontecer, a vossa redenção está próxima, mas ainda não será naquele momento. Veja que o que é relatado em Lucas se encaixa com o que é descrito na 4ª trombeta, tendo ainda 2 para serem tocadas antes da 7ª. Bom, para finalizar, deixo o texto de Mateus 24. Vamos ler aqui. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos,
de uma a outra extremidade do céu. Então, esse texto de Mateus mostra claramente que o arrebatamento só irá acontecer depois da aflição daqueles dias, ou seja, os dias da grande tribulação. Bom, espero ter mostrado argumentos suficientes para provar que essa doutrina de arrebatamento antes da tribulação é falsa e que todos estaremos aqui até o soar da sétima trombeta. E aí sim haverá um arrebatamento, antes da ira do nosso Pai, que será no derramar das 7 taças, ok? E antes que alguém venha usar esse versículo tentando justificar, né, pois aqui diz em Mateus 24, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então, antes que venham tentar justificar, dizendo que ninguém na terra sabe o dia e a hora que será a vinda do Messias, quero deixar claro que em nenhum momento eu dei o dia, né, e a hora de quando isso irá acontecer. Mas só vimos que há uma sequência de acontecimentos que antecedem a sua vinda. Bom, acho que seria isso, tá? Um abraço a todos que estão ouvindo e até um próximo vídeo.